It's good to be with you again this morning. É bom estar de novo com vocês esta manhã. To see that so many of you have got up early this morning and come along to our conference. Perceber que muitos de vocês acordaram cedo esta manhã para estar aqui presente na nossa conferência. This morning our subject is the moral law in the New Testament, particularly looking at Jesus and Paul. O tema que queremos considerar esta manhã é a lei moral como mostrada ou ensinada no Novo Testamento, particularmente queremos ver o ensino de Jesus e o ensino de Paulo. Are the Ten Commandments still binding upon us today? Será que os 10 mandamentos ainda estão sobre nós como um dever, uma obrigação nos dias de hoje? Dispensationalists reject them as part of the Mosaic law dispensation which has passed away. Os dispensacionalistas, eles rejeitam a lei moral de Deus como sendo parte do pacto mosaico e, portanto, tendo já passado nessa dispensação. New Covenant theologians see all Old Testament law as one. Aqueles que defendem a nova teologia do pacto, eles argumentam que todas as leis do Antigo Testamento são inseparáveis, são uma. They see the Old Testament law as part of the Old Covenant, which therefore has to be rejected. Eles veem a lei como nos foi dada no Antigo Testamento como parte integral da Antiga Aliança e com a passagem para a Nova Aliança, portanto, essa lei tem que ser rejeitada. They say that now we are to be under the law of Christ. Eles dizem e argumentam que hoje nós temos que estar debaixo de uma nova lei, a lei de Cristo. However, Reformed theologians make a distinction in the law and see three classes of law given to Moses. Contudo, os teólogos reformados, de modo clássico, eles veem a lei moral com três divisões, como foi dado a Moisés. There's the ceremonial laws which deal with Old Testament ritual, with the sacrifices, the priesthood, and the festivals. Tem a lei cerimonial, que lida com respeito aos sacrifícios, as cerimônias, o templo e o sacerdócio. These laws were types and have been fulfilled by Christ, and they pass away with the tearing of the veil of the temple when Jesus died. Essas leis eram tipos a respeito de Cristo e elas passaram, perderam a sua força de lei com o rasgar do véu no santuário no momento da morte do Senhor Jesus Cristo. Then there are the civil laws which pertained particularly to the kingdom of Israel. Existem também aquelas que chamamos leis civis, que eram aplicações específicas da lei para Israel enquanto uma nação. These also passed away with the death of Christ. Essas também passaram com a morte de Cristo. The church is no longer an earthly kingdom or earthly Israel. A igreja não é mais uma nação terrena como a Israel terrena. Moral principles are involved in those laws which should be recognized and applied today. Princípios morais estão ali aplicados nessas leis, tanto cerimonial quanto civil. Nós devemos identificar esses princípios que ainda importam para nós hoje. However, Reformed theologians see a third class of laws which are forever binding. Contudo, os teólogos reformados, eles também identificam uma terceira classe de leis que tem a sua validade para sempre. These are the moral laws, and they were binding on man even before the fall. Essas são as leis morais, os quais estavam vigentes sobre os homens até mesmo antes da queda. These moral laws are revealed from time to time down through the history of man. Essas leis morais foram reveladas vez após vez por Deus durante a história da humanidade. They are summarized for us in the Ten Commandments. E elas são, portanto, resumidas para nós nos 10 mandamentos. They are not annulled by the New Testament, but rather they are explained and reinforced. Essas leis não são anuladas no Novo Testamento, pelo contrário, essas leis são explicadas e
reforçadas. This is the subject that I would like to deal with in this lecture today. E é este assunto que queremos considerar nessa palestra hoje pela manhã. The moral law was given through Moses, but is still binding today. A lei moral foi dada por meio de Moisés, mas é vigente, ela ainda é aplicável para nós enquanto lei hoje. So first of all, I would like us to look at the teaching of Jesus. E a primeira coisa que queremos então considerar é o ensino de Jesus. A good starting point for the teaching of Jesus on the moral law is the Sermon on the Mount, Matthew chapters 5, 6, and 7. Um ponto de partida importante para considerarmos o ensino de Jesus a respeito da lei está no Sermão do Monte, que encontramos em Mateus, nos capítulos 5 a 7. Here Jesus states, "Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. And whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. For I say unto you that except your righteousness exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven." Nessa passagem, nós lemos o Senhor Jesus dando um ensino introdutório importante sobre a lei, em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 17 até o verso 20, o Senhor Jesus nos diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Here Christ states that he did not come to destroy the law. Observe que aqui o Senhor Jesus afirma que ele não veio para destruir a lei. He wants the law to continue to stand. Ele deseja que a lei permaneça. In fact, he looks into the future and asserts that nothing will pass from the law till all is fulfilled. Inclusive, ele faz uma previsão, ele faz uma afirmação a respeito do futuro, dizendo que a lei jamais passará até que os céus e a terra passem. By his death on the cross, he fulfilled the ceremonial law. Pela sua morte na cruz, ele cumpriu a lei cerimonial. By his one sacrifice of himself on the cross, he has atoned for our sins and reconciled us to God. Pelo seu oferecimento de si mesmo na cruz do Calvário, ele expiou os nossos pecados como sacrifício, nos reconciliando com Deus. Old Testament sacrifices and ceremonies are types of Christ and fulfilled by him. As cerimônias e os sacrifícios do Antigo Testamento são tipos de Cristo e, portanto, encontram o seu cumprimento na manifestação da pessoa de Cristo. It would be wrong for us to continue to keep these ceremonial laws. Seria algo errado para nós continuar a observar essas leis cerimoniais. However, the moral laws are still binding. Contudo, as leis morais ainda permanecem. And it's with reference to these that Jesus states, "Whosoever breaks one of these least commandments and teaches men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven." E é com referência a esses mandamentos das leis morais que o Senhor Jesus disse que aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim também ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. It's a terrible sin to break even one commandment, but it's an even worse sin to teach others to break them. É um pecado grave quebrar qualquer dos mandamentos do Senhor, mas é um pecado ainda maior ensinar as pessoas a respeito da falta de validade da lei, que podemos quebrar os mandamentos do Senhor.
So these dispensationalist teachers and New Covenant theology teachers would say that we do not have to keep the moral law are in a very dangerous position before God. Então, os dispensacionalistas e aqueles que abraçam a nova teologia do pacto, que ambos ensinam que não temos a obrigação de observar a lei moral de Deus, esses que ensinam essas visões estão numa posição muito perigosa. What are these commandments referred to here? Quais são esses mandamentos aqui que o Senhor Jesus faz referência? Jesus never gave to us a clearly defined set of new commandments. O Senhor Jesus em nenhum momento deu para nós um conjunto muito claro, bem definido de mandamentos. But what Jesus did was to explain the commandments that were already given and to show what their implications were. O que o Senhor Jesus fez, portanto, foi explicar os mandamentos que já tinham sido dados e mostrar as suas implicações. To the Jewish mind listening to Jesus and drilled in Old Testament law, these commandments could only mean the law of God which had already been given at Mount Sinai. Para a mente do judeu que estava ali ouvindo o Senhor Jesus Cristo e cuja mente estava marinada, acostumada totalmente com o ensino do Antigo Testamento, quando eles ouvem o Senhor Jesus falar em mandamentos, automaticamente a mente deles é levada a identificar isso com os mandamentos da Antiga Aliança, com os 10 mandamentos. Further, Jesus states, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law. Verse 18. E aí o Senhor Jesus diz no verso 18 dessa passagem que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. He's obviously referring here to the written law. Obviamente ele está se referindo aqui à lei escrita. The yod is the smallest letter in the Hebrew alphabet, and the tittle is the tail that distinguishes certain consonants like an N from a G in the Hebrew writing. O i, aqui referendado por Jesus, que é uma referência a uma letra do hebraico, o Yoda, é a menor letra do alfabeto hebraico. E o tio aqui é apenas uma pequena marca, um pequeno detalhe que faz uma diferença entre uma consoante e outra. Por exemplo, algo que iria diferenciar o N de um G no hebraico. This written law is to be kept till the end of time. De modo que essa lei moral deve ser observada até o fim dos tempos. The moral law was written by the finger of God on tablets of stone and is therefore binding permanently till the end of the world. A lei moral foi escrita com os dedos de Deus em tábuas de pedra e, portanto, elas estão válidas para nós até o fim do mundo. Our Lord warns, except your righteousness exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no wise enter the kingdom of heaven. Verse 20. O Senhor Jesus nos adverte no verso 20 deste capítulo de Mateus 5, dizendo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. What is the righteousness that our Savior is requiring here? Que tipo de retidão e justiça que o Senhor Jesus Cristo está exigindo aqui nesse versículo? Some people think that it's the imputed righteousness that we get in justification. Algumas pessoas interpretam essa passagem como referência à justiça imputada de Cristo a nós, justiça essa que nós recebemos por meio da justificação pela fé. However, from the context, it's clear that the stress has been laid on keeping commandments and positive holiness. Porém, o contexto não sugere essa interpretação. O contexto aponta para o fato que o Senhor está aqui enfatizando a necessidade de obedecer os mandamentos e a necessidade de viver em santidade. God hates the hypocrisy and the pretended righteousness of the Pharisees. Deus odeia a hipocrisia e aquela justiça falsificada dos fariseus. He demands genuine obedience. Ele exige obediência genuína. Without holiness, no man shall see the Lord. Hebrews 12:14. Hebreus 12:14 nos diz claramente que sem a santidade ninguém verá o Senhor.
What is referred to here is the righteousness of a sanctified life. O que, portanto, nós temos aqui é a justiça de uma vida santificada. So in the Sermon on the Mount, Jesus is expounding the Ten Commandments and reinforcing them. Então, no Sermão do Monte, o que nós temos é o Senhor Jesus expondo, explicando os 10 mandamentos e reforçando a ideia que lá está contida. Take one example in Matthew 5, verses 21 to 22. We read, "You have heard that it was said of them of old time, Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire." Veja um exemplo do Senhor Jesus fazendo essa exposição dos 10 mandamentos. Em Mateus 5, no verso 21, quando ele diz o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. When he refers to them of old time, Jesus is referring to the rabbis and the tradition. Quando o Senhor Jesus fala, ouvistes o que foi dito aos antigos, esse aos antigos diz respeito aos rabis, que interpretavam a lei e também a tradição. The rabbis taught that to keep the sixth commandment simply meant that you did not commit murder. O ensino dos rabis, portanto, era que para observarmos o 6º mandamento, bastava que a gente não assassinasse alguém. Jesus did not reject the 10 commandments. O Senhor Jesus não rejeitou os 10 mandamentos. Actually, what he's doing is explaining them. Na verdade, o que ele está fazendo aqui é explicando os 10 mandamentos. He demands that we go further than the rabbis. Ele exige que nós prossigamos ou alcancemos alguma interpretação mais profunda, além daquilo que os rabis estavam ensinando. It's not enough not to commit murder. There must be no hatred in our hearts, because that too is murder. Não é suficiente que nós não apenas assassinemos alguém, mas é necessário que não haja ódio no nosso coração contra as pessoas. Now that was, of course, the spirit of the Old Testament law. Esse era o espírito do ensino da lei já no Antigo Testamento. The true Old Testament law was concerned about sins of thought as well as sins of action. A lei do Antigo Testamento não estava preocupado apenas com pecados que eram cometidos por meio de ação, mas também estava preocupado com os pensamentos e as intenções do coração. One of the 10 commandments, as we saw last night, is concerned simply with thoughts. That is the 10th commandment, thou shalt not covet. Dos 10 mandamentos, por exemplo, fala de pecados que são exclusivos, pecados que são cometidos na mente, que é o 10º mandamento, que fala não cobiçarás. So we can sin in thought as well as in word and in deed. Então, o Antigo Testamento já nos mostra que podemos pecar por pensamento, não apenas por palavras e ações. Another example will help us to see what Jesus is doing in this sermon. Outro exemplo vai nos ajudar a compreender aquilo que o Senhor Jesus está fazendo aqui neste sermão. Jesus says, "You have heard that it hath been said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say unto you, that ye resist not evil. For whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also." Matthew 5, 38 to 39. Observe esse outro exemplo em Mateus 5, no verso 38 e 39, o Senhor Jesus dizendo: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Jesus here is quoting Moses. Senhor- An eye for an eye, a tooth for a tooth, hand for hand, foot for foot. Exodus 21, 24. O Senhor Jesus aqui ele faz uma citação direta de Moisés,
em Êxodo 21, 24, que nós temos essa instrução, quando diz olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Now, Jesus is not rejecting Moses' teaching on the moral law. Observe que o Senhor Jesus não está aqui rejeitando o ensino de Moisés com respeito à lei moral. The problem, rather, was that in the traditions of the Jews, on the basis of this verse in Exodus, they justified seeking personal revenge. O problema aqui que o Senhor Jesus está corrigindo é que o ensino dos rabis naquele tempo, baseado nesta passagem, é que eles poderiam buscar algum tipo de retribuição ou vingança pessoal. Actually, this verse in Exodus is part of the civil law and is relevant only for judges, and it passed away with the passing of the theocratic kingdom of Israel. Na verdade, a primeira coisa que precisamos observar é que este mandamento era parte integral da lei civil e que era relevante para juízes e magistrados, lei essa que passou com o fato de não ter mais Israel enquanto nação. The underlying principle is still relevant for judges. The underlying principle from Exodus is still relevant for judges, as we see in Romans 13, verse 4, where Paul says that the magistrate is given a sword with which to punish evildoers. Porém, o princípio que está aqui neste mandamento ainda é relevante para nós, ainda é relevante para juízes e magistrados que ainda executam a sua função. Criminals are to be punished, and the punishment should equate with a crime. E o princípio aqui ensinado por este mandamento civil é que criminosos devem ser punidos e eles devem ter a sua punição proporcional ao crime que cometeram. But what Jesus is teaching here is our private personal morality. He's not talking about judges, he's talking about our private personal morality and the need to turn the other cheek. Então o Senhor Jesus está corrigindo aqui aquela aplicação errônea que os rabis fizeram desse mandamento, dizendo que na nossa vida de piedade privada e pessoal, nós não devemos buscar vingança, mas devemos dar a outra face. We are to leave the seeking of revenge to God. Nós devemos deixar a busca, o exercer da vingança nas mãos de Deus. As individuals, we should always turn the other cheek and not respond in anger to those who deal badly with us. Enquanto indivíduos, devemos sempre dar a outra face e não reagir em ira para com aquelas pessoas que nos fizeram mal. Paul quotes the Old Testament on this point where he says in Romans 12, verse 19, "Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord." O apóstolo Paulo, ensinando o mesmo princípio, ele cita o Antigo Testamento em Romanos 12, verso 19, quando diz o seguinte: "Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor." So Paul is quoting from Deuteronomy 32, verse 35, saying that even in the Old Testament, it wasn't allowable to seek your own private revenge. E aqui, então, o apóstolo Paulo está citando Deuteronômio 32, verso 35, mostrando que até mesmo no Antigo Testamento, nós não deveríamos buscar vingança pessoal. So Jesus is explaining and reinforcing the Old Testament moral law. Então, o que o Senhor Jesus está fazendo aqui, nós observamos, ele está explicando e aplicando a lei moral. Jesus attacks another wrong tradition when he states, "You have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy." Verse 43. O Senhor Jesus também, ele ataca outro ensino com base na tradição, quando ele diz lá no verso 43 de Mateus 5, "Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo." He is not undermining the moral law given in the Old Testament, but rather the additions that were being made in Pharisaical tradition.
Nesse caso aqui, o Senhor Jesus ele não está diminuindo ou rejeitando a lei moral do Antigo Testamento. Pelo contrário, o que ele está rejeitando aqui são as adições à lei feita pelos fariseus e pelos rabis. The Old Testament stated, "Thou shalt love thy neighbor as thyself," Leviticus 19:18. O Antigo Testamento afirma: amarás o teu próximo como a ti mesmo, em Levíticos 19, verso 18. The rabbis had added to this, hate and hate your enemy. Love your neighbor and hate your enemy. E a esse mandamento que nós temos em Levíticos, os rabis acrescentaram: amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Essa parte foi acrescentada por eles. Jesus rejects this. O Senhor Jesus rejeita isso. We can distort the law by making our own additions as well as taking things away from the law. Perceba que nós podemos distorcer a lei, não apenas retirando coisas da lei, mas também acrescentando as nossas próprias leis que não estavam ali originalmente. We are to love all, even our enemies, and so be like our heavenly Father, who maketh the sun to rise on the evil and the good, and sendeth rain on the just and the unjust. Nós devemos amar a todos, até mesmo os nossos inimigos, a quem o nosso Pai Celestial, Cristo mesmo diz, sobre eles também, ele faz nascer o seu sol, sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. In concluding his sermon, our Lord uses very challenging words in Matthew 7:21-23. Quando o Senhor Jesus conclui o Sermão do Monte, ele usa palavras muito desafiadoras para nós, lá em Mateus 7, os versos 21 a 23. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. O Senhor Jesus diz de forma muito enfática em Mateus 7, a partir do verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. It's easy to say, Lord, Lord, and pretend to be a Christian. É muito fácil dizer Senhor, Senhor e fingir ser um cristão. But the true Christian is somebody who does the will of the Father. Mas o cristão verdadeiro é aquele que faz a vontade do seu Pai. And we can only know what the will of the Father is by the revelation that is given to us in the Scriptures. E a única forma de sabermos qual é a vontade do nosso Pai é por meio de revelação, o qual nós temos nas Escrituras. It's easy to say I'm a believer, but then if we are indulging in iniquity, that undermines our profession. É fácil dizer eu sou um crente, mas se nós, enquanto falamos isso, praticamos iniquidade, isso desfaz a nossa profissão de fé, não é? What is sin but breaking the moral law? O que é pecado, senão a transgressão da lei moral? Jesus tells us that there will be some prophets, some tongue speakers, some miracle workers who will be shocked to find themselves in hell. O Senhor Jesus chega a nos dizer que vão existir profetas, aqueles que falam em línguas, operadores de milagres, esses irão perceber de forma surpresa quando eles se encontrarem no inferno, que na verdade eles eram falsos. It's not charismatic gifts that show that we are true Christians, but rather the holiness of our lives. Não são dons carismáticos que evidenciam que somos cristãos, mas é a santidade da nossa vida. Jesus says, by their fruit ye shall know them. O Senhor Jesus disse, pelo fruto conhecereis. We will be judged according to our works. Nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. True faith expresses itself in a holy life. Verdadeira fé se expressa por uma vida santa.
There are several passages in which Jesus seems to be opposing the fourth commandment. Considerando outro aspecto do ensino de Jesus, existem várias passagens, por exemplo, que dão a impressão que o Senhor Jesus está se opondo ao quarto mandamento. For example, Jesus upsets the scribes by healing on the Sabbath and by justifying his disciples when they pluck ears of corn on the Sabbath day. Por exemplo, o Senhor Jesus irrita os escribas quando ele faz curas no sábado e também quando ele justifica os seus discípulos que estavam ali colhendo espigas no dia do sábado. What Jesus was opposing was not the keeping of the Sabbath, but unbiblical applications of the Sabbath commandment. Nesse caso também, o que o Senhor Jesus estava se opondo não era o guardar do Shabá em si, mas aplicações errôneas, equivocadas, distorcidas do quarto mandamento. The Pharisees forgot that there were such things as works of necessity and mercy. Parece que os fariseus haviam se esquecido que existiam coisas que podemos propriamente chamar de obras de necessidade e obras de misericórdia. These works of necessity and mercy are to be done on the Sabbath day. Essas obras de necessidade, obras de misericórdia, podem e devem ser feitas até mesmo no dia do sábado, do Shabá. The Sabbath was made for man's benefit and not to be a miserable burden. Shabá, o sábado, foi feito para o homem e não deve ser um fardo irreal. We are to call the Sabbath a delight, Isaiah 58, verse 13. Nós devemos chamar o dia do Shabá um deleite, como nós lemos em Isaías 58, verso 13. The Sabbath is to be the Lord's day, Matthew 12, verse 8. And we are particularly to enjoy the Lord Jesus Christ that day. O Shabá deve ser chamado, ele é chamado de um dia do Senhor, em Mateus 12 e 8. E esse deve ser um dia onde nós nos deleitamos de modo peculiar, especial, em Deus e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. One very interesting passage on the place of the law in our Lord's teaching is the account of the rich young ruler who came to Jesus. Uma passagem muito interessante que nos mostra o ensino do Senhor Jesus com respeito à lei é aquela passagem que nos fala do jovem rico que veio até ele, em Mateus, no capítulo 19. He asked, "Good master, what shall I do that I may inherit eternal life?" Aquele jovem rico veio ao Senhor Jesus e disse a ele: "Bom mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna?" Jesus, first of all, picks up on his use of the word good master, and shows that nobody is good but God. A primeira coisa que o Senhor Jesus então destaca na pergunta daquele homem é o uso que ele faz da palavra bom, pois o Senhor Jesus corrige e diz que ninguém é bom senão Deus, apenas Ele pode ser propriamente chamado de bom. Many Jews, like people today, thought they could be good enough to get to heaven, but Jesus makes plain that that is not the case. Muitos judeus, na época do Senhor Jesus e até mesmo hoje, eles creem que eles podem ser bons o suficiente para alcançar os céus pelos seus próprios méritos. None of us are good enough without the Lord Jesus Christ saving us. Ninguém pode ser bom o suficiente sem a salvação do Senhor Jesus Cristo. Then Jesus says to him, "If you will enter into eternal life, keep the commandments." Então o Senhor Jesus prossegue e diz para aquele homem: se queres, pois, entrar na vida, guarda os mandamentos. Truly, if we kept the commandments from the very beginning of our life to the end of our life, then we would be good and could get to heaven. E o que o Senhor Jesus está falando aqui é verdade. Se realmente nós guardássemos os mandamentos perfeitamente do início da nossa vida até o último dia da nossa vida, então realmente entraríamos no céu. But we have a problem in the fact that even before we are born, we break the commandment because we sinned in Adam. Mas na verdade nós temos um problema, porque até mesmo antes de entrarmos nesse mundo, nós já éramos pecadores pelo pecado que cometemos em Adão, o pecado original. The man asks, "Which commandments should I keep?" Então aquele homem perguntou ao Senhor Jesus: então quais mandamentos eu devo guardar e observar?
Jesus says to him, Thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. Verses 18 to 19. Nos versos 18 a 19 de Mateus 19, o Senhor Jesus diz para ele quais são esses mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interestingly, Jesus doesn't say to him, these Old Testament commandments don't matter anymore. De forma interessante, observe que o Senhor Jesus não diz para ele que esses mandamentos da antiga aliança de alguma maneira não importam mais. They are still binding upon us. Eles ainda são válidos para nós. The young man then said, All these have I kept from my youth up. What do I lack? Então aquele jovem responde para o Senhor Jesus, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, o que mais me falta? He showed no understanding of God's law. Ele demonstra que ele não tem compreensão alguma da lei de Deus. So Jesus took him to the first commandment, Thou shalt have no other gods before me. Então o Senhor traz a ele para contemplar o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. He said to him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. But when the young man heard that, he went away sorrowful, for he had great possessions. Verses 21 and 22. Então o Senhor Jesus diz para ele no verso 21 e 22, se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me depois. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. This man who thought he had kept all the commandments hadn't even kept the first one. Aquele homem que pensava que tinha guardado todos os mandamentos, nem sequer guardou o primeiro. His riches were his God. As suas riquezas eram o seu Deus. He loved his money more than he loved Christ. Ele amava o seu dinheiro mais do que ele amava a Cristo. Since the fall, no one can be perfect. Claro, depois da queda, ninguém pode ser perfeito. We are all sinners. Todos somos pecadores. We sinned in Adam before we were born, and we sin every day. Nós pecamos em Adão até mesmo antes de nascermos, e na verdade nós pecamos todos os dias. None is good but God. Ninguém é bom senão Deus. We need Jesus to save us. Precisamos de Jesus para nos salvar. So Jesus here is using the law as a schoolmaster to bring us unto Christ. Então nós percebemos aqui que o Senhor Jesus está usando a lei como um tutor, um aio para conduzir aquele homem a Cristo. Another interesting passage is where a lawyer asked Jesus, which is the greatest commandment in the law? Uma outra passagem interessante está em Mateus 22, quando o Senhor Jesus interage com o intérprete da lei, que pergunta a ele qual é o maior mandamento. Jesus responded, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment, and the second is like it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Matthew 22, 37 to 40. O Senhor Jesus diz a ele, nos versos 37 a 40, do capítulo 22 de Mateus, dizendo o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus doesn't say that from now on the commandments don't matter. Veja que o Senhor Jesus não diz que a partir de agora os mandamentos não importam mais. Rather, he gives to us a brilliant summary of the whole law in these two commandments. Pelo contrário, o que o Senhor Jesus nos dá aqui é um resumo brilhante da lei do Senhor nesses dois mandamentos. The 10 commandments are here for us. Os 10 mandamentos estão aqui diante de nós. The first 4 of the 10 commandments are about loving God, and the next 6 is about loving our neighbor. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito a amar a Deus, e os outros 6 mandamentos dizem respeito a amar o nosso próximo. In the next chapter, Matthew 25,
Jesus says, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. All therefore, whatsoever they bid you observe, that observe and do. But do not ye after their works, for they say and do not. For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders. But they themselves will not move them with one of their fingers. Verses 1 to 4. No capítulo seguinte, Mateus 23, nós temos um outro ensino importante do Senhor Jesus a respeito da lei, a partir do verso 1, quando ele diz o seguinte: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Our Lord is instructing his disciples that Moses is to be obeyed. Aqui o Senhor Jesus deixa claro para os seus discípulos que Moisés deve ser obedecido. They are not to be like the Pharisees who were hypocrites. Eles não devem ser como os fariseus que eram hipócritas. The Pharisees told others what to do, but they didn't do it themselves. Os fariseus ensinavam às outras pessoas o que elas deveriam fazer, mas eles mesmos não se importavam em fazer essas coisas. Do what the Pharisees and the scribes say and keep the commandments in reality, and do not be like hypocrites like them. Façam aquilo que os fariseus até mesmo ensinam e cumpram os mandamentos verdadeiramente, mas não sejam como eles que são hipócritas. Jesus expects the moral law to continue to be kept. Essa passagem também nos mostra que o Senhor Jesus espera que a lei moral deve ainda ser obedecida. There is one important passage which contrasts Moses and Christ, which we must refer to. Existe uma passagem importante onde nós temos um contraste aparente entre o Senhor Jesus e Moisés. Que passagem é essa que devemos considerar em João, no capítulo 1? In John's Gospel we find the words, "For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ." John 1:17. Em João, no capítulo 1, no verso 17, veja o que nós lemos. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Superficially, this would seem to indicate that Moses was all law and Christ was all grace. Superficialmente, essa passagem pode dar a entender que Moisés era inteiramente lei e o Senhor Jesus Cristo era inteiramente graça. However, as we have seen from the Sermon on the Mount, Jesus adds to and deepens Moses' teaching of the law. Pelo contrário, o que nós vimos a respeito do ensino de Jesus, até mesmo no Sermão do Monte, o que vemos é o Senhor Jesus mostrando o ensino mais aprofundado da lei dada a Moisés. Jesus doesn't lessen the standard, nothing is taken away, but rather more added. O Senhor Jesus não diminui o padrão, a exigência, retirando coisas. Pelo contrário, ele fortalece, ele até mesmo acrescenta. On the other hand, it's very important to remember that Moses was not without grace. Porém, é importante também lembrar que Moisés também não era destituído da graça. The Passover lamb and the blood sacrifices all pointed towards Calvary. O cordeiro pascal, por exemplo, e os sacrifícios, tudo isso apontava claramente para o Calvário. On the Day of Atonement, there was provision made for sinners. No dia da expiação, havia provisão para pecadores. The Israelites were encouraged to put their faith in the Lamb of God, without whom none would be saved. Os israelitas eram, portanto, ensinados e encorajados a colocar a sua fé no Filho de Deus, sem o qual eles não teriam a salvação. So grace and truth were revealed through Moses too. De modo que graça e verdade também foram revelados por meio de Moisés. So what then is the meaning of this statement? Então, como nós compreendemos, devemos compreender esse verso, João 1,17.
It's simply that the older form of the covenant of grace given through Moses emphasized law, but the newer form, which came by Christ, overflows with grace and truth. Simplesmente o que nós temos aqui é que a antiga forma da manifestação do pacto da graça, de fato, tinha uma ênfase no aspecto da lei, mas a nova forma, a nova manifestação do pacto da graça em Cristo Jesus está aqui superabundando com graça. They are not radical opposites, but what we have today is better than what they had. Nós não temos aqui uma mudança, um contraste radical, mas é verdade, o que nós temos hoje é melhor do que o que eles tinham no passado. So we today enjoy a richer, fuller, new form of the covenant of grace. É verdade que hoje em dia nós desfrutamos uma forma da manifestação do pacto da graça mais profunda, mais rica, mais plena. One further passage will be enough to show what Jesus taught. Queremos considerar ainda mais uma passagem para contemplarmos o ensino do Senhor Jesus sobre a lei. He said in John 14:15, "If you love me, you keep my commandments." Essa passagem está em João 14:15, quando o Senhor Jesus disse: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." João 14:15. Many will say that the Old Testament is law and the New Testament is love and grace. Muitos dizem que o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é amor e graça. They say that we are not duty bound to keep the commandments. Eles dizem que nós não temos a obrigação, o dever hoje em dia de obedecer os mandamentos. However, Jesus here says that loving him is keeping his commandments. Mas observe que o Senhor Jesus Cristo aqui deixa claro que amar a Ele é expresso por meio de guardar os seus mandamentos. Real love is expressed in obedience to Christ. Amor verdadeiro se expressa com obediência a Cristo. We show how much we love him by our diligent keeping of the commandments. Nós mostramos o quão amamos a Cristo de forma diligente, obedecendo os mandamentos. And what are these commandments that Jesus is referring to? Quais são os mandamentos aqui que o Senhor Jesus está falando? Does Jesus give us a new set of commandments? Por acaso o Senhor Jesus Cristo nos deu um conjunto novo de mandamentos? No, his commandments are the old ones that were given to Israel on Mount Sinai. Não, de modo algum. Aqui os mandamentos de Cristo são os antigos mandamentos que foram dados a Moisés no Monte Sinai. Who is the word of God and the revealer of the will of the Father? Quem é a palavra de Deus e aquele que revela o Pai? It is the Son of God who is the word of God. É o Filho de Deus que é a palavra de Deus. God appeared many times in the Old Testament as the angel of the Lord. O Senhor Jesus Deus se manifestou várias vezes no Antigo Testamento como sobre aquele título de o anjo do Senhor. This is always a pre-incarnate appearance of the second person of the Trinity. Todas essas ocorrências que temos da manifestação do anjo do Senhor no Antigo Testamento que nós temos aqui é uma manifestação de Jesus Cristo no seu estado pré-encarnado. God the Father spoke through the Son the 10 commandments on Mount Sinai in the ears of all Israel. De modo que o que nós temos ali no Monte Sinai é Deus o Pai falando por meio de seu Filho os 10 mandamentos a todo Israel. So the 10 commandments are Jesus' commandments. De modo que os 10 mandamentos são os mandamentos de Jesus. Our duty is to live according to the moral law which God revealed in the Old Testament and which is further explained for us in the New Testament. Nosso dever, portanto, é viver de acordo com a lei moral de Deus, revelado no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, os quais o Senhor Jesus Cristo explicou e aplicou com mais detalhes e mais profundidade. The God of the Old Testament hasn't changed and neither has his requirements of you and me. O Deus do Antigo Testamento não mudou e também não mudou as suas exigências para mim e para você. Now moving on to look at the teaching of Paul. Mas queremos agora também, em segundo lugar, considerar o ensino do apóstolo Paulo sobre a lei.
People often quote the words, "You are not under the law, but under grace." Muitas vezes as pessoas citam aquele verso de Paulo que diz: nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. What do these words mean? O que significam essas palavras? Are we no longer obliged to keep the law? Será que não estamos mais debaixo da obrigação de guardar a lei? É isso? Many people think that, Muitas pessoas pensam assim, but that is certainly not what Paul is saying. mas certamente não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. We have to consider the full context. Devemos considerar o contexto inteiro do que Paulo está ensinando. In Romans 6:14 to 15 we read, "For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid." O ensino está lá em Romanos 6, e devemos ver o contexto a partir do verso 14 de Romanos 6. E veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Paul here is talking about sin, but what is sin? Aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo tem falado a respeito do pecado, definindo o que é o pecado. It is the transgression of the law. Where no law is, there is no transgression. Romans 4:15. O pecado, então, pelo ensino do apóstolo Paulo, é a transgressão da lei. No capítulo 4 de Romanos, no verso 15, ele diz claramente: onde não há lei, também não há transgressão. Paul asks a very important question. Shall we sin because we are not under the law but under grace? O apóstolo Paulo, então, aqui ele faz uma pergunta muito importante. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? He immediately replies, God forbid, away with such a ridiculous thought. Ele responde aqui imediatamente, de modo nenhum, mostrando que tal pensamento é até mesmo ridículo. At the beginning of Romans 6, Paul asks the question, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Aqui no início do capítulo 6, veja aqui também, o que também o apóstolo Paulo diz nos versos 1 e 2. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? A huge change took place when we were regenerated, when we were born again. Uma grande mudança aconteceu em nós quando nós fomos regenerados e nascemos de novo. At that point, we died to the old life. Naquele momento, nós morremos para a nossa vida antiga. We became new men and new women in Christ Jesus. Nós nos tornamos novos homens, novas mulheres em Cristo Jesus. If we're still living the old way, then that just simply proves that we were never born again. E se nós ainda continuamos vivendo da velha maneira que vivíamos antes, isso apenas prova que nós nunca verdadeiramente nascemos de novo. If any man be in Christ, he is a new creature. Old things have passed away. Behold, all things are become new. 2 Corinthians 5:17. Veja, 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. You are not under the law, but under grace simply means that you are not under the law as a way of obtaining salvation. Dizer que nós não estamos debaixo da lei e sim da graça é simplesmente dizer que nós não estamos debaixo da lei enquanto um caminho para a salvação pelo mérito próprio. It's not law keeping or works that saves us. Não é a obediência da lei ou as nossas obras que irá nos salvar. Rather, we are under grace, and salvation is a gift from God which we receive by faith. Na verdade, estamos debaixo da graça, é a graça como um dom, um presente de Deus que irá, recebido pela fé, que irá nos levar à salvação. Justification is by faith alone. A justificação é pela fé somente. We ought to praise God that salvation is a gift. Devemos adorar a Deus pela razão de que a salvação é um dom, um presente. However, this does not allow us to continue sinning. Contudo, isso não nos dá a licença para continuar pecando. If we continue sinning, that simply shows that we were never born again.
Se continuamos pecando, isso apenas evidencia que nunca nascemos de novo. If we love sin, we are still ruled by the old, unconverted nature. Se nós ainda amamos e permanecemos no pecado, isso evidencia que ainda estamos debaixo do governo e do domínio daquela antiga natureza não convertida. Paul says in Romans 7, verse 22, I delight in the law of God after the inward man. Em Romanos 7, no verso 22, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. What law is this? What law of God is this that the apostle delights in? Que lei é essa que o apóstolo Paulo diz que ele sente prazer? Surely it is the moral law of the Old Testament. Certamente a lei moral do Antigo Testamento. Paul had earlier written, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Romans 5:14. Veja que o apóstolo Paulo já tinha escrito em Romanos 5, no verso 14, ele diz o seguinte: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Death is the wages of sin. Romans 6:33. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Death reigned before Moses, therefore men and women were sinners before the moral law was given by Moses. A morte reinou mesmo antes de Moisés. Portanto, a lei mosaica, de certa forma, já estava ali presente antes de Moisés. Enough of the moral law was written on the hearts of men and women to leave them guilty. O suficiente da lei moral de Deus foi escrito no coração dos homens, o suficiente para torná-los culpados sem desculpas diante de Deus. The moral law reflects the character of God and dates from creation. A lei moral reflete o caráter de Deus e tem a sua origem até mesmo na criação. It is forever binding on mankind and will be the standard by which we are judged on the last day. Está para sempre vinculado ao homem como uma lei válida, e essa é a base pela qual nós seremos julgados no dia do juízo. Turning now to look at Galatians chapter 3. Vamos agora contemplar o ensino de Paulo em Gálatas 3. There was a problem in the Galatian churches. Tinha um problema específico nas igrejas da Galácia. Teachers had come in who were Judaizers. Alguns mestres haviam chegado que eram aqueles que chamamos de judaizantes. They were saying that it wasn't enough to be converted and to put your trust in Jesus. Eles diziam que não é suficiente se converter e confiar em Jesus. You must be circumcised and keep the law, the ceremonial law, in order to be saved. Eles diziam que é necessário circuncidar-se e obedecer à lei cerimonial para também ser salvo. Paul was deeply concerned and troubled, and so writes to them in the strongest of terms. O apóstolo Paulo estava profundamente preocupado com isso e escreveu a eles nos termos mais severos. He writes in Galatians 3, verses 1 to 3, O foolish Galatians, who hath bewitched you that you should obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you. This only would I learn of you. Received ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith? Are ye so foolish? Having begun in the Spirit, are ye now made perfect in the flesh? Veja o que ele diz em Gálatas 13, a partir do verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? The great blessing of the Spirit did not come through law-keeping or performing ceremonial rituals, but by faith. A grande bênção que nós recebemos do Espírito não vem pela obediência da lei ou por guardarmos
a lei cerimonial, mas vem pela fé. Indeed, it was the same in the Old Testament too. E o mesmo princípio era verdade também no Antigo Testamento. In verses 6 to 7, we read, even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Veja que a mesma coisa se aplica a Abraão. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 3, os versos 6 e 7. Ele diz o seguinte: é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Abraham was justified by faith before he was circumcised, Romans 4:10. Abraão foi justificado pela fé até mesmo antes dele ser circuncidado. É isso que lemos em Romanos 4, verso 10. It was only through faith that Old Testament saints were justified, and not by works or ritual. Foi apenas pela fé que os santos do Antigo Testamento foram justificados, e não por rituais, e não por obediência ou por obras. Paul is arguing that it was impossible for anyone in any era to be saved by the keeping of the law. O argumento do apóstolo Paulo é que é impossível para qualquer pessoa, em qualquer era da história humana, ser salva pelas obras de obediência à lei. Look at Galatians 3 verses 10 and 11. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is every one that continueth not in all the things that are written in the book of the law to do them. Veja que But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3, a partir do verso 10 até o verso 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. So he is saying here that none can keep the commandments always, and therefore all are sinners, lawbreakers, and under God's curse. De modo que o apóstolo Paulo aqui deixa muito claro que ninguém consegue ou obedecer aos mandamentos, todos eles perfeitamente. E, portanto, todos somos pecadores, todos violamos a lei de Deus e, portanto, todos estamos debaixo da maldição do Senhor. Habakkuk is quoted in verse 11. Abacuque aqui é citado no verso 11. Habakkuk was under the Sinaitic covenant, and yet he said, the just shall live by his faith. Habakkuk 2:4. Acaso Abacuque não estava também debaixo do pacto mosaico? E ele aqui nos diz, o justo viverá pela fé. Even in Old Testament times, salvation was by faith alone. The just shall live by his faith. Até mesmo na antiga aliança, a salvação e a justificação era pela fé somente. O justo viverá pela fé. So why then was the law given? Por que então foi a lei dada? In verse 19, it was added because of transgressions till the seed should come to whom the promise was made. Veja no verso 19 de Gálatas 3. Foi adicionada por causa da transgressão, das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. And in verse 24, the law was our schoolmaster to bring us to Christ that we might be justified by faith. E no verso 24 também nós temos um propósito da lei. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. The law convicts us of sin and forces us to come to Christ, who is the only Savior. A lei, portanto, nos traz a convicção de pecado e nos força a ir até Cristo para obter a salvação, pois Ele é o único Salvador. The law cannot pardon us, but only condemn us and curse us. A lei não concede perdão. A lei apenas condena e amaldiçoa. As guilty sinners, we must cry to Jesus for mercy. Como pecadores culpados, nós devemos clamar a Deus por misericórdia.
And that was the same in the Old Testament just as in the New. E a mesma coisa era verdade no Antigo Testamento, assim como é no Novo Testamento. Now we are no longer under a threatening schoolmaster, but are free as the children of God by faith in Jesus Christ. Verses 25 and 26. E pela fé em Jesus Cristo, nós não estamos mais debaixo de um aio nos condenando, nos ameaçando, nos atormentando, mas estamos em Cristo livres. But now as the children of God, is Paul saying that the law is no longer relevant? Mas agora, como filhos de Deus, acaso o apóstolo Paulo está também dizendo que a lei perdeu toda a sua relevância para nós? Definitely not, and we see this in the Epistle to Corinthians. Definitivamente não, e é isso que nós vemos, por exemplo, na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 9. In 1 Corinthians chapter 9, verses 20 to 21, we read, Unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them who are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. To them that are without the law, as without the law, be not without the law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without the law. Veja, a partir do verso 20 de 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 20, diz: Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Paul here states quite clearly that we are under the law to Christ. O apóstolo Paulo aqui afirma de modo muito claro que ele está debaixo da lei de Cristo. What then is this law? Que lei é essa lei de Cristo? Is it different from the Ten Commandments, the law of God? Acaso é alguma coisa diferente, distinta da lei moral dada nos 10 mandamentos? Surely there is no other law than the law of God. Certamente não há nenhuma outra lei além dessa lei de Deus. The law of Christ is given in the Sermon on the Mount, and it is just a further explanation of the Ten Commandments. A lei de Cristo nós aprendemos lá nos 10 mandamentos, não é? E o que nós vimos lá é que nós temos uma reafirmação dos 10 mandamentos aplicados e explicados na sua interpretação correta e profunda. Even the so-called New Commandment, to love your neighbor as yourself, is to be found in the Old Testament. Até mesmo aquele chamado novo mandamento, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, até mesmo este mandamento está lá no Antigo Testamento. In Leviticus 19, verse 18, we read, Thou shalt not avenge nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. Levíticos 19, verso 18. Nós temos o quê? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. It's a new commandment because Jesus lays new emphasis upon it. É aqui chamado de um novo mandamento, porque o Senhor coloca, por assim dizer, uma nova ênfase neste mandamento. There is really only one moral law. De modo que só existe, na verdade, uma única lei moral. Actually, the one who spoke on Mount Sinai was none other than the Son of God. Na verdade, como temos visto, aquele que falou no Monte Sinai não foi outro senão o próprio Filho de Deus. The Ten Commandments are His commandments given by Him. Os 10 mandamentos são os seus mandamentos dados por Ele. Now I would like us to turn to Ephesians chapter 6. Vamos agora voltar a nossa atenção para Efésios, no capítulo 6. There are several passages where Paul makes plain that he expects Christians to keep the commandments. Existem lá várias passagens onde o apóstolo Paulo deixa de forma muito clara que ele espera que os crentes obedeçam os mandamentos. In Ephesians 6, verses 1 and 2, he writes, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Por exemplo, no capítulo 6 de Efésios,
Versos 1 e 2. O apóstolo diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Here he is using the fifth commandment as his authority for children to be obedient to parents. Aqui o apóstolo Paulo ele usa o quinto mandamento como um argumento para explicar que os filhos devem obedecer aos pais. It is plain that he regards the commandments as still binding upon people today. Não está claro aqui que o apóstolo Paulo considera os mandamentos como válidos para o povo de Deus ainda hoje? In addressing the Romans, he gives a list of the 10 commandments showing that they are still relevant. Quando ele escreveu aos Romanos, ele dá uma lista dos mandamentos também, mostrando que os mandamentos ainda são relevantes. In Romans 13, verses 9 and 10, he writes, Thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. And if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Por exemplo, em Romanos 13, no verso 9, o apóstolo Paulo diz: Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Having been saved, we are to show our appreciation to God and our love to him in keeping his law. Tendo sido salvos, devemos mostrar a nossa gratidão a Deus, o amando e obedecendo os seus mandamentos. In 2 Timothy chapter 3, we find another interesting passage. Olhando agora 2 Timóteo, no capítulo 3, nós temos uma outra passagem muito interessante sobre esse tema. In verses 15 to 17, Paul writes to Timothy, From a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 15, veja o que o apóstolo Paulo diz: que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. The scriptures which Timothy knew from childhood were the Old Testament scriptures. As escrituras que Timóteo conhecia desde a sua infância eram as escrituras do Antigo Testamento. They taught faith in Christ because that is the only way to be saved in the Old Testament or the New. Essas escrituras ensinavam a fé no Senhor Jesus Cristo, pois este é o único caminho para a salvação, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. He states that these Old Testament scriptures have a continuing relevance for reproof, for correction, for instruction in righteousness. O que o apóstolo Paulo afirma é que essas escrituras do Antigo Testamento continuam a ter a sua importância, a sua relevância para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. This means that they tell us what to do and what not to do. Isso significa, então, que as escrituras nos dizem, no Antigo Testamento, o que devemos fazer e aquilo que nós não devemos ou não podemos fazer. They instruct us in holy living. Ela nos instrui a respeito de uma vida santa e piedosa. The New Covenant theologians which say that the Old Testament law is no longer relevant are obviously wrong on this point. Os teólogos da nova teologia do pacto dizem que as leis do Antigo Testamento não têm mais relevância, e pelo que vemos aqui em 2 Timóteo, obviamente eles estão equivocados, errados nesse ponto. Just to reinforce this point, I think it's worthwhile to look at James chapter 2. Apenas para reforçar este ponto que estamos trazendo, é importante considerarmos também Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2. In James chapter 2, verses 8 to 12, we read, If ye fulfill the royal law according to the scripture,
Thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well. But if you have respect to persons, you commit sin, and are convinced of the law as transgressors. For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. For he that said, Do not commit adultery, also said, Do not kill. But if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty. Veja, em Tiago, no capítulo 2, a partir do verso de número 8, o apóstolo diz: Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Here again we see that the Ten Commandments must be kept. Novamente, vemos aqui que os 10 mandamentos devem ser guardados. Breaking one of them means that you break them all because they are a unit. E quebrar um deles representa quebrar a todos eles, pois eles aqui são apresentados como uma unidade. The law is called the law of liberty because true liberty and freedom only comes from keeping the law. Aqui a lei é chamada de lei da liberdade, porque a verdadeira liberdade só é obtida por meio da obediência à lei. The law is not bondage. A lei não é um fardo, uma algema. It was given for our benefit. A lei foi dada para o nosso benefício. Man is never happier than when keeping the law. O homem nunca será tão feliz quando ele obedece à lei. The moral law was kept in Eden and shall be kept in heaven. A lei foi obedecida no Éden e será obedecida também nos céus. So then, in conclusion, we see that the New Testament makes plain that the moral law is still to be kept. Em conclusão, nós vemos que o Novo Testamento deixa muito claro para nós que a lei moral deve ser guardada. Once Adam had sinned, there was no salvation for us in the keeping of the law. Uma vez que Adão pecou, não existe mais salvação para nós por meio da observância da lei. The covenant of works was broken and its curse was upon man. O pacto de obras foi violado, foi quebrado e assim a maldição deste pacto está sobre o homem. But Christ kept the covenant of works for us and so gives to us a covenant of grace. Mas Cristo obedeceu o pacto de obras por nós e ele nos deu então o chamado glorioso pacto da graça. He is the mighty, willing Savior. Ele é aquele Salvador poderoso e disposto para salvar. The only way of salvation in the Old Testament or in the New is faith in Jesus Christ. O único caminho de salvação, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é apenas por meio da fé em Jesus Cristo. The law convicts us of our sin and therefore leads us to cry out, Jesus, have mercy on me. A lei nos traz convicção de pecado e nos leva a clamar, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Having been saved, the New Testament writers make plain that we are to be holy, without which no man shall see the Lord. Tendo sido salvos, o Novo Testamento nos deixa, sem dúvida alguma, que agora devemos buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Holiness is defined in Scripture as loving God and keeping His commandments. E a santidade é definida nas Escrituras como amor a Deus e guardando os seus mandamentos. The moral law summarized in the Ten Commandments is the ethical standard for today, even as it was for the godly in Old Testament times. A lei moral, ou melhor, os 10 mandamentos, são um resumo da lei moral e é o padrão ético para nós, assim como foi para todos os piedosos em todas as eras. Muito obrigado.